Oi, gente. Então, vamos à nossa aula de história, livro 2. Ó, uhul! Até que enfim, hein? Ó. Então, pessoal, assim, nós vamos começar na unidade 3, tá? Vou dar a parte introdutória ali para vocês, bíblica, tá? E depois nós vamos passar para a apostila. Eu quero mostrar para vocês como vocês vão acessar, ok? Que agora seria referente ao segundo bimestre, tá? Lá na plataforma, ok? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Então, tá. Então, o assunto seria os povos indígenas, certo? E o versículo que eu pesquisei sobre esse assunto, o que eu achei, assim, né, que Deus falou no meu coração, ó. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso está lá em Jeremias 32, 38, tá? O que tá falando aqui, né? Uh, Especificamente deste assunto, né? Que eu pensei, né? Que os índios também, né? Vão ser o povo de Deus, né? Assim como qualquer outro povo, certo? Deus quer isso, Deus quer ser o Senhor de todos, ok? Então, vocês vão fazer o estudo de palavras lá da palavra tribo, povo e cultura, certo? Para a gente poder abordar esse assunto, tá? Dentro do que nós vamos trabalhar ali, dentro do que nós vamos ver, para vocês terem um melhor entendimento, certo? E os propósitos ali, vertical e horizontal, seria o vertical, tá? Lembra? Vertical, Deus conosco, e horizontal, nós com os outros, ok? Então, o propósito vertical, o que Deus quer? Qual é o propósito de Deus, né? Conosco? Reconhecer a soberania de Deus sobre toda a história, né? E que ele tem propósito com, né, com tudo que acontece. Em tudo que acontece, ele tem um propósito. Então, vamos reportar isso para nossa atualidade, para o que está acontecendo hoje, né? Será que Deus perdeu o controle das coisas? Tá esse caos em relação à pandemia? Será que Deus perdeu o controle das coisas? Não, ele não perdeu o controle de nada. Ele tem um propósito com isso. A gente pode até não entender, né? Não saber ou não entender. Eu tenho para mim, né, que Deus quer algumas situações, eu, né, penso em relação a isso, né? Algumas coisas que eu penso que Deus quer resgatar, né? Mas com certeza Deus tem muito mais que nem me passou pela cabeça, né? E Deus tem certeza que tem um propósito muito além daquilo que a gente às vezes pensa, né? Então, e o propósito horizontal, que é compreender, né, o propósito de Deus para que a gente possa atuar aqui na Terra, né? Entendendo que todos somos amados por Ele. O que eu quis dizer com isso? O que eu vejo nisso tudo? Os índios também, né? Assim como Deus ama todos, né? São amados por Deus. Deus não faz acepção de pessoas, certo? Né? Mas nós temos que abrir o nosso coração para Ele também, ok? E o princípio foi o princípio de soberania. O homem atua na história, assim como os índios, né? Atuaram na história do Rio Grande do Sul, né? Na história do nosso país, né? Do Brasil, mas debaixo da soberania de Deus, certo? A gente pode atuar na história, a gente deve, mas de acordo com aquilo, com a vontade de Deus, e a gente só consegue aquilo que Deus permite, certo? E a ideia guia, conhecer a cultura indígena nos faz entender que precisamos orar pelos índios. Por que será? Agora a gente vai começar a abordar ali alguns assuntos, a gente vai ver que a cultura deles é diferente, né?
os costumes, crenças, enfim, e nós temos que orar para que eles conheçam a verdade, certo? Serem libertos, né, de coisas que não são verdadeiras, ok? Então, essa é a parte introdutória ali, bíblica, tá? Vou deixar as instruções na folha de atividade, vocês copiem o versículo e façam um estudo de palavras para a gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui vocês. Essa é a tela de vocês. Deixa eu botar, acho que para cá. Essa aqui é a tela de vocês lá na plataforma Uno, certo? Muito bem. Então, vocês vão ir, né, no terceiro ano. Ó, vai abrir aqui, ó, tem língua portuguesa e matemática, tá? Vocês vão ir aqui nessa setinha e vão ir aqui, ó, 2020, bimestre 2, tá? Bimestre 2. E aí aqui vai abrir as disciplinas, né? Os livros ali, os recursos que vocês têm. Nós estamos em história, né? Aqui, história. Se fosse geografia, vocês viriam em geografia de acordo com cada disciplina, ok? Tá? Vou abrir aqui e já vou dar por aqui mesmo. Ó, abriu, ó, terceiro ano, unidades 3 e 4. Vocês podem ver que cada livro, tá? Esse aqui é o 2. Tem 2 unidades. E cada unidade é dividida por capítulos, tá? Não sei se vocês observaram. Então, nós vamos agora hoje entrar na unidade 3, tá? Vamos trabalhar a unidade 3 e o capítulo 1. E o capítulo 1, ok? Então, olha só. Aqui tem o livro interativo, a unidade 3, o livro interativo, a unidade 4, e o livro do aluno. O livro do aluno não é dividido em unidades aqui na plataforma, tá? Não se assustem com esse monte de coisa aqui, tá, gente? Que isso aqui é do próprio Uno, eles fizeram um roteiro de história, que é tudo que tá aqui, né, no livro, certo? Não se assustem. Então, vocês vão ir aqui, ó, na unidade 3, quando nós estivermos na unidade 4, eu vou avisar vocês, ó, agora a gente vai lá na unidade 4, tá? Deixa eu ver, vamos esperar abrir, ó, os povos indígenas, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Observarem a imagem. Ai, que delícia, agora tá fazendo esse calorzinho, né? Olha só, estão vendo essa imagem? O que será que essas crianças estão fazendo? Ah, está cara, né? O que que eles estão fazendo? Tomando um banho gostoso, né? O que vocês conhecem sobre povos indígenas? Né? Nós demos uma olhada já nisso lá no início do trimestre, lembram? Né? Foi pouca coisa, mas a gente já deu uma olhada. Então, eu quero que vocês respondam essas perguntas no fichário da página 6 e da página 7, que é referente a essa imagem, ó, tá? E nós já vamos iniciar o capítulo 1, certo? Ó, capítulo 1, diversidade dos povos indígenas, tá? Quero ver com vocês, vocês deram uma olhadinha lá, eu lembro que eu acho que eu pedi uma atividade que falava sobre se vocês conheciam alguma palavra, se vocês conheciam alguma brincadeira, né? Eu acho que alimento também, comida também, se eu não me engano, acho que eu pedi, né? Deixa eu vir para cá. Tá? Então, eles têm algumas palavras que nós usamos hoje, né? Porque a nossa cultura é baseada na cultura indígena, né? Porque os primeiros habitantes, lembram que foram os primeiros habitantes daqui do Rio Grande do Sul e do nosso país? Os índios, muito bem. Então, eles têm algumas palavras, né, que faz parte do vocabulário deles que nós usamos até agora. Por exemplo, capim. Vocês sabem o que é capim? Tem a grama e tem o capim.
né? O capim é um mato bem fininho, então cada palavra tem o que? Um significado para eles, né? Tá? Um significado específico, ok? Mandioca, raiz profunda. Lembra mandioca? Nós chamamos de aipim, que é uma raiz mesmo, é chamada de raiz porque ela é na terra, né? Ela é marrom, a gente tem que tirar aquela casca. Que delícia. Abacaxi, acho que alguém trouxe, se eu não me engano, alguém trouxe essa palavra, que é fruta cheirosa. Ai, abacaxi é cheiroso mesmo, né? Tem uma que eu adoro. Pipoca, que eu amo. Grão de milho, deixa eu ver aqui como é que foi que eu anotei. Ai, grão de milho que se abre no fogo. Ela esquenta e ela, puf, estoura, né? Que mais? Sabem mais alguma aí? Dá uma pesquisada. Inclusive, né, a nossa alimentação também tem algumas coisas aqui, como eu já falei, né, que também faz parte, certo? Então, tá, como eu disse, a nossa cultura, né, tem raiz, né, indígena, vamos dizer assim. Então, tá, existem hoje no Brasil diferentes povos indígenas, cada uma delas com costumes característicos. Cada um desse povo, cada grupo tem suas características próprias, tá? E língua própria também. É muito comum encontrar entre os brasileiros pessoas que têm antepassados de origem indígena, tá? Eu tenho um aluno da turma de vocês que tem origem indígena, né? Tem um ascendente indígena, aquele que veio antes dele. De repente, né, numa dessas aulas a gente pode conversar com ele, né, para ele contar um pouquinho, né, se ele quiser. Não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele vai querer, tá? Então, nós costumamos identificar a origem de um povo indígena pela análise da língua que eles falam, né, falada na comunidade. As línguas que têm a mesma origem fazem parte de um grupo chamado tronco linguístico, tá? E depois os troncos linguísticos, né, com maior quantidade de línguas são o tupi e o macro-G, como vocês estão vendo aqui embaixo, né, que estão espalhados pelos diversos locais do Brasil. Por todo o Brasil, então, estão espalhados. Esses troncos saíram diversas famílias linguísticas compostas de várias línguas. Então, vou explicar para vocês aqui. Imaginem uma árvore, duas, né? Ó, aqui seria uma e aqui seria outra, tá? Essa parte aqui seria o tronco da árvore, certo? Essas partezinhas verdes seriam galhos, tá? Ó, seria uma árvore, ó, um tronco, uma árvore com 3 galhos, a tupi, né? E aqui seriam as folhas, essa partezinha verde aqui seriam as folhas, tá? Então, sai de uma base, que é o tupi, né? Que é o tronco linguístico. Deste tronco, os galhos seriam a família linguística e cada família teria um tipo de língua, certo? Tá? Aqui tá uma legendinha, ó. Ok? Então, a maioria dos povos também fala o português, né? Que recebeu e ainda recebe grande influência das línguas indígenas. Lembra que eu falei lá no início, né? Que a nossa cultura tem raízes, né, indígenas. Ó, pipoca, guaraná, abacaxi, por exemplo, né? Guaraná não falei, mas estou falando agora. São palavras de origem indígena presentes no nosso dia a dia, como tantas outras que nós usamos, inclusive brincadeiras, né? Tá, gente? Então, é muito importante, isso é bem legal da gente conhecer, né? De repente, vocês podem fazer uma pesquisa em família para saber se vocês têm um ascendente, uma pessoa que veio antes de nós, de origem indígena. Eu tenho, eu tenho o meu bisavô por parte de mãe, tá? Que ele era índio, certo? Eu não tive, acho que a minha mãe também não teve muita convivência com ele, não tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu lembro que ela costuma comentar isso.
tá? Então, agora, nós vamos fazer a atividade lá da página 9, certo? Vocês façam a atividade da página 9, vou deixar direitinho, tudo certinho, explicadinho lá na folhinha de atividades, para a semana que vem a gente corrigir, tá? E dar continuidade lá no capítulo 2, certo? Então tá. Então é isso, pessoal. Beijo e até mais.